Boa tarde, gente. Matheus. É, eu comecei a monitoria porque porque é isso, então geralmente fica no YouTube depois e tal, então não vai rolar. E hoje eu quero passar por tudo que a gente já viu pra prova integrada. Então, vamos começar então a compartilhar meus slides com vocês e a gente vai passar por tudo que eu já dei na monitoria. E eu vou depois, no final, entrar numa aula nova, que é Sistemas e Formas de Governo, que aí vai ser mais detalhada. Mas, enfim, inicialmente vou passar tudo para vocês, tipo, fazer uma revisãozinha de tudo, para vocês poderem ter uma noção, relembrar as coisinhas e, não sei, talvez ajude na prova integrada. Já que eu não vou dar revisão presencial para vocês. Mas, enfim, vou compartilhar então. Deixa eu ver qual é, né? Muita coisa agora. É isso aqui que eu vou compartilhar, então. Então, compartilhar com vocês. É o começo, basicamente. Eu vou compartilhando os slides para ficar mais fácil para vocês irem entendendo. Talvez demore um pouquinho, né, gente? Porque eu sou química da tecnologia, eu não sei o que acontece. Tenho essa alma de velha para isso. Bom, a gente começou a monitoria falando sobre direito, injustiça e justiça. Então, a gente fez uma diferenciação entre direito e ligou o direito com a justiça, com a injustiça, onde ele entra, onde ele se aplica. E, enfim, a gente começou falando de direito moral, que o direito ele se aproxima da moral. O principal dessa aula é sobre justiça, na verdade, e, e saber que ela se aproxima do direito, ela, ela norteia o direito e ela costuma ser estudada como uma filosofia dentro da área jurídica. Não, enfim, para a gente pensar e debater sobre esse termo. Então, a gente falou de direito moral, que o direito se aproxima da moral, que o direito não pode ser neutro, ele tem que tomar uma posição dentro do ambiente, da sociedade que ele está. A gente falou sobre os direitos e valores, que o principal valor do direito é a justiça, é alcançar a justiça, que a justiça ela tem a gente tem uma responsabilidade moral com a justiça, os juristas têm que a gente tem que colocar a justiça acima da lei, porque eu falei nessa aula mesmo que nem tudo que é justo é direito, nem tudo que é direito é justo. Mas nós, como juristas, a gente tem que saber balancear e, e caminhar pelas leis e dentro do direito, pensando nele pensando, né, nele e como um meio de alcançar a justiça e fazer o que é justo. Então, às vezes, a gente vai ter que pegar uma lei e interpretar ou ter um jogo de cintura ali para poder levar ela, aproximar ela da justiça. A gente tem um problema sério hoje, que é a neutralização do direito, é isso do direito ser imparcial, tal, não é assim, o direito ele precisa assumir posições. Falamos de progresso material e progresso moral do direito, que essas coisas assim não são tão importantes, não são as coisas mais relevantes para o geral, então estou dando uma passada rápida. O direito ele é caminho central para a justiça,
ou seja, a gente usa ele como uma ferramenta para se fazer a justiça. E a justiça, ele é o valor supremo do direito, tá? A gente fala que é o horizonte do direito, porque ele é o valor dos valores dentro da área, né, do direito. E aí nós temos algumas teorias que a gente falou sobre elas, teoria tradicional do humanismo realista e o campo teórico da justiça. E essas teorias, elas vão dizer como a gente deve interpretar e como a gente deve relacionar a justiça com o direito. Então, falando sobre essas teorias que são as justiças na filosofia do direito, como a gente vai pensar nela junto com o direito, como eu falei, e que a gente vê bastante na teoria geral do direito, que a justiça ela é um termo obscuro e lateral, ou seja, na teoria geral do direito a gente se preocupa mais com a lei, mais com o que a lei diz, do que com a justiça, ver se é uma coisa justa. Então é um tema que fica de lado, ele não é trinchado na teoria geral do direito. E a teoria do humanismo realista, ela traz a justiça como o tema central da teoria geral do direito. Então, não é mais um tema lateral, agora é o tema central, principal, e que vai estudar, e que a gente vai estudar. E aí a gente tem que quem promove a justiça, e a gente tem duas respostas para isso, para falar quem promove a justiça são os atores sociais e os atores jurídicos. Os atores sociais são todos nós, todos os seres que fazem parte de uma sociedade. E os atores jurídicos é o Estado, que é o grande ator, e os juristas. Então a gente pode falar dos juízes, dos promotores, dos policiais. Todos esses são juristas que fazem parte dos atores jurídicos. Aí a gente falou de acepções do direito, que são sinônimos, né? Direito são formas que o direito pode ser entendido, né? Como ele pode ser entendido. Então a gente pode entender o direito como norma. E aqui ao lado tem as áreas, dentro da área que a gente estuda, né? Direito entendido como norma, como lei, como o que fazer ou o que não fazer. A gente estudando a dogmática jurídica. O direito, a gente pode entender ele como ciência, a gente estuda em epistemologia jurídica. Então, o direito como ciência. A gente pode entender o direito como fato social, a gente estuda em sociologia jurídica. E a gente pode entender o direito como justiça, que a gente estuda em axiologia jurídica, que é o que a gente está focando aqui. Aí a gente tem os sentidos do termo justiça, é um termo equívoco e onipresente. Equívoco porque ele tem diferentes sentidos, e onipresente porque, apesar de ter esses diferentes sentidos, todas as culturas, elas têm uma noção de justiça. Vai ser diferente, né, de uma para outra, mas todas elas têm algo que represente justiça, que seja justiça para elas. E, enfim, aí a gente tem que a justiça, né, ela pode parecer, né, tem algumas, uh, algumas coisinhas que a gente pode entender como justiça, como a legislação, mas ela não contém todo o sentido de justiça, não é abrangente o suficiente, nem tudo que está dentro da legislação é justo, e nem tudo que precisa, que a gente considera justo, está na legislação. A imparcialidade, né, um símbolo, a gente pode entender a justiça como um símbolo, e dentro desse símbolo a gente tem a deusa Temis, né, como o símbolo de justiça. Ela
bem conhecida, né, nossa, que ela tem a venda, tem alguns símbolos como que representam, né, tem ela vendada, segurando uma balança e uma espada. E a gente tem que cada uma dessas coisas representa uma coisa. A venda nos olhos representa a imparcialidade, ou seja, ela não enxerga quem. A justiça, ela faz, ela tá ali para servir a todos, sem fazer distinção de uma pessoa para outra. O equilíbrio, a gente tem que é a balança, né? E representa que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. E a espada representa a força da justiça, isso dela ser o último estágio, assim, de, de ela ter a autonomia e a força, a gente pode dizer força mesmo, para fazer suas decisões serem cumpridas. A gente pode ver no dicionário jurídico o significado de justiça, e a gente encontra que é dar a cada um o que lhe pertence. E, e na filosofia, a gente entende que a justiça tem um significado mais complexo, que a gente pode parar para filosofar, assim, sabe? A gente pensar, isso é justo, isso não é justo. E dentro disso a gente pode inventar bastante, assim, sabe? Conversar bastante. Mas não é o que a gente vai focar aqui. Aí a gente tem algumas espécies de justiça, né? A gente tem que a justiça, ela é a justiça particular, que é comutativa ou distributiva. A justiça particular é que um particular recebe, e a comutativa é um particular que entrega, né? Dentro da justiça particular, a comutativa é um particular que entrega para outro particular, e a distributiva é o grupo que entrega para uma só, para um particular, né? O grupo é uma sociedade mesmo, é a sociedade mesmo, o Estado, enfim, é como, sei lá, o exemplo de uma justiça particular distributiva, um benefício assistencialista, que é o grupo, a sociedade entrega para um particular. E a justiça geral ou social é a justiça em que o grupo recebe, então é a justiça que a sociedade recebe. E aí pode ser de particular ou do próprio grupo. Aí a gente vai falando de axiologia jurídica, né? Que é os sentidos que a justiça pode ter. Como a gente falou, de justiça como uma palavra, assim, a gente vê que ela tem alguns sentidos. O sentido são três, né? O sentido latíssimo é de santidade. Então, latíssimo é amplíssimo, lato é amplo. Então, latíssimo é o sentido amplíssimo da palavra justiça. E é santidade, a gente traduz para santidade. E é uma coisa que a gente não alcançaria, sabe? Porque a gente não é santo, então a gente não é justo. É mais ou menos essa visão. O sentido lato é aquele de virtude social. Então a gente teria a justiça como alguns componentes de virtude social, que seriam bens que a gente teria para exercer em sociedade. Então, a prudência, a temperança, a coragem. Para quem estava no TJ, a gente falou um pouco desses, dessas características, dessas qualidades, e, e a gente teria a justiça como mais uma delas. E a palavra justiça, no sentido estrito, é dar a outrem o que lhe é devido, segundo uma igualdade. O sentido estrito é aquele que está no dicionário jurídico e é o que tem a melhor definição, né, que a gente costuma usar mais. Dentro dessa frase, dar a outrem o que lhe é devido segundo uma igualdade, a gente puxa umas características dela, como alteridade, débito e igualdade. Então, dar a outrem é a alteridade. A alteridade é essa ideia de que tem que ser outra pessoa. A gente não pode fazer justiça para nós mesmos. Então, não dá para fazer justiça para si próprio. Tem que ser para outra pessoa. Essa é a ideia de alteridade. Então, dar a outrem.
o que lhe é devido. Devido representa um débito legal que a pessoa tenha. Então, é entregar algo que a lei diz que é correto, a gente vai ter que dar para esse outrem. E segundo uma igualdade, a gente vem para a palavra igualdade, que representa isso mesmo, igualdade, e ela tem duas formas. A gente tem uma igualdade formal e uma igualdade real. A igualdade formal é aquela que parece justa, em princípio, quando a gente analisa uma sociedade que seja assim, plana, sabe? Que não tenha muitas diferenças ou problemas sociais, econômicos, e, e então todos seriam meio iguais. Então a gente tem uma igualdade formal. E a igualdade real é aquela que se adapta para a realidade que a gente vive. A gente sabe que as pessoas, elas têm diferenças entre si, e a igualdade real seria aquela em que a gente leva isso em consideração. Então, a gente pode falar, para ficar fácil de entender, que a igualdade real é dar o diferente para o diferente e dar o igual para o igual. E isso é justo. Então, é aquela ideia de equidade. Aí a gente pode falar das faces da justiça, né? Que, que a justiça tem algumas faces, e quando a gente fala faces da justiça, são dentro dessas sociedades o que a gente entenderia como justiça. Então, dentro de uma sociedade onde o socialismo predomina, a gente tem que a cada qual a mesma coisa, e isso é justo. E isso a gente não vê numa igualdade real, é para, tipo assim, para todos é a mesma coisa. Para regimes liberais, a cada qual segundo seus méritos. Então, a pessoa ela vai receber aquilo que ela, né, aquilo que é mérito dela, aquilo que ela fez por merecer receber. E é justo. Uma sociedade em que valoriza os resultados individuais, a cada qual segundo suas obras. Então, o que ele faz é o que ele vai receber. Numa sociedade com as desigualdades bem aparentes, a gente tem que ir a cada qual segundo suas necessidades. Então, uma sociedade desigual, que tem as coisas bem diferentes umas das outras, cada pessoa tem uma realidade, a gente vai fazer para um com o que ele precisar e para outro conforme ele precisar. E essas duas coisas podem ser diferentes uma da outra, um pode ser mais, outro pode ser menos, mas mesmo assim, suprindo as necessidades, isso seria justo. No regime aristocrático, a cada qual segundo sua posição. Então, a pessoa receberia de acordo com a posição que ela ocupa na sociedade. E, enfim, nesse a gente traz o humanismo realista, que traz a justiça num quadro amplo de valores e fatores. Então, a justiça seria, ela dependeria de muitas coisas, né? Ela estaria ali intrinsecadamente com alguns valores e alguns fatores, dependendo da sociedade. E ela vai mudando dependendo disso. A justiça em face das injustiças e violências. A gente tem que a justiça, ela traz algumas ela traz algumas ideias para a gente quando a gente pensa no contrário dela. Então, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em injustiça, vingança, violência, são palavras opostas. A gente tem que o ato de injustiça convoca o ato de justiça. Quando a gente se vê numa situação injusta, a gente pensa no que seria justo para aquilo, a gente quer invocar a justiça. E a gente tem instituições mediadoras, que são instituições que fazem a reparação, né, da, desses problemas da injustiça com a justiça. E essas instituições mediadoras existem para que não haja autotutela. A autotutela é um instituto, tá, do direito, em que a gente faz justiça com as próprias mãos. E isso é uma coisa que o Estado quer afastar. Então, com essas instituições mediadoras, ele tem como objetivo afastar a autotutela, para que a gente procure o Estado para obter justiça frente à injustiça e não faça justiça com nossas próprias mãos. O conceito de justiça, os verbos da justiça. A gente tem alguns verbos que vão se encaixar quando a gente está falando de justiça. A tendência da justiça é
né, que a gente acha que é justo reparar o mal com o mal. Então, quando a gente é atacado, a gente quer atacar. E as instituições mediadoras servem para quebrar esse ciclo, para poder reparar o mal com o bem. E alguns verbos que a gente usa quando está falando de justiça, alguns verbos que a gente pode observar nas leis, na legislação, são reparar, condenar, multar, indenizar, são todos verbos que ajudam a trazer a justiça frente à injustiça. Aqui a gente tem duas frases que vão terminar bem assim, o que é a justiça. Então, justiça é dar a cada um o seu, segundo a sua ação, de acordo com o princípio universal de responsabilidade na forma dos procedimentos vigentes. Então, ela, como eu falei, dar a outro em que lhe é devido, segundo uma igualdade. Basicamente, aqui está mais elaborado, mas é dar a cada um o que a pessoa merece, segundo a ação que ela teve, e de acordo com o princípio universal de responsabilidade na forma dos procedimentos vigentes, na forma do que a lei determina. E outra frase, que justiça é uma forma de mediação das relações sociais que qualifica a interação humana. Então, a gente tem que a justiça, ela está ali para mediar, para controlar, não controlar, mas assim, está ali interferindo nas relações sociais, oferecendo contrapeso a essas interações, ou seja, quando alguma coisa ruim acontece, a justiça vem para trazer uma coisa boa, e ela gera responsabilização da ação social por meio de instituições com base em parâmetros normativos, ou seja, ela gera a responsabilização da ação social, da ação que alguma pessoa tomou na sociedade, com base em institutos que a própria lei traz. Enfim, o esforço do direito por justiça é que o direito é um instrumento para a consolidação da justiça. Então, a gente passou por essa aula, talvez a aula demore um pouco mais hoje, mas hoje a gente passou por essa aula bem rapidamente, porque é uma introdução para vocês na teoria geral do Estado e para vocês entenderem o que é direito e o que é justiça. Aqui nessa aula a gente tem que pegar muito o que é justiça, pensar muito nessa coisa de igualdade, de igualdade real, de que é dar a outrem o que lhe é devido, guardar essa definição de justiça, mais do que as últimas duas que a gente viu, é bem importante, porque vocês vão levar isso ao longo do curso. E ter essa noção de que o direito, ele é um instrumento para a gente fazer justiça. Como a gente viu, o direito, ele pode apresentar várias caras para a gente, né? Ele pode se apresentar de vários jeitos, como a ciência, como as leis, como dentro da palavra justiça, e a gente tem que ter ele, principalmente, como um instrumento para fazer a justiça, para que a gente possa alcançar esse valor na sociedade. Que por meio do direito a gente alcance justiça, a gente consolide isso nas nossas ações, quando a gente tiver que intervir no processo e tal, que a gente sempre busque o que é justo, através do direito. Porque quando a gente entra numa faculdade de direito, a gente às vezes fica muito focado no direito e esquece da justiça, ou fica muito focado na justiça e esquece do direito. A gente tem que ter os dois como uma relação, sabe? Para que não é que depende, mas um está interligado com o outro, para que tudo fique bem. Enfim, depois dessa aula de direito, justiça e justiça, a gente vai para a próxima, que é sobre instituições e serviços de justiça e humanização. Então, a gente tem aqui uma próxima parte, e nessa parte também eu falo sobre a sociedade civil e sociedade política. Então, vou tentar passar bem rápido por isso, para a gente focar no que interessa, que é a sociedade. Então, tá. A gente tem a teoria do direito, teoria das instituições e acesso à justiça. A gente tem que as instituições, elas são importantes para a justiça.
Porque, como a gente falou nos slides passados, as instituições são mediadoras, elas fazem o trabalho de trazer a justiça, né, de impor a justiça sobre a sociedade. Uma instituição é toda unidade social que é dotada de permanência e fins comuns, capaz de estabilizar as práticas e reunir pessoas em torno de tarefas comuns. A gente tem uma definiçãozinha, mas pensar que instituição é qualquer órgão do sistema judiciário. Receita Federal, cartório, Ministério Público, polícia, o fórum. Esses órgãos do judiciário são todos instituições e são instituições mediadoras. Mediadoras porque elas levam a justiça. E fazem, né, o trabalho de estar ali mediando a relação de um com o outro, de um ser da sociedade com o outro. A gente vê hoje as instituições como um papel burocrático, né? A gente tem essa concepção de que as instituições elas demoram, realmente, não é mentira, não é só uma ideia. Realmente, as instituições hoje elas fazem muito papel de afastar, às vezes, a pessoa de procurar o direito, porque você entra com o processo, demora muitos anos para que ele seja resolvido. Então, é um problema para a gente hoje. A gente tem que buscar melhorar esses serviços. E, enfim, a gente não pode ver as instituições como meios executores, ou seja, elas só impõem a justiça, só fazem uma pessoa ela executar o que foi imposto, né? A justiça ela faz parte de as instituições, elas estão presentes durante todo o processo para a busca da justiça. Desde o começo a gente já usa essas instituições. E a gente tem essa visão burocrática que vem do século XIX, né? E que veio dos portugueses. Então, é uma coisa bem antiga, essa burocracia que a gente já tem e tem essa ideia, já é uma coisa muito antiga. A gente tem uma lei que tem algumas propostas para melhorar esse processo burocrático, é a Lei 3.460, de 2017, e não é tão importante, então não vou ficar gastando muito tempo nela, mas a gente tem uma lei que foi feita para melhorar esse problema de burocracia e demora no Poder Judiciário. Bom, a gente tem que a cultura burocrática, na realidade brasileira, é um empecilho para o avanço da cultura dos direitos. Como eu falei, é um empecilho para as pessoas entrarem na justiça e buscar os direitos delas mais efetivamente, porque é uma demora, acaba gastando muito dinheiro, acaba que fica muito tempo, você até esquece o problema que você tem, mas depois você vai ver e tal na justiça, então, né, não é muito legal e o direito fica mal visto pelas pessoas, a gente acaba não buscando essas instituições. E, enfim, essa cultura, essa cultura de burocracia é uma cultura que traz a ideia, acaba sendo de ineficiência, né? A gente acaba pensando que as instituições judiciárias, né, os órgãos jurídicos, eles são ineficientes, quando na verdade eles são só demorados. Mas a gente tem essa ideia de que ele não vai resolver o nosso problema. Então a gente acaba dando aquele jeitinho, né? Hoje na brasileira a gente pensa nisso. E aquele jeitinho de às vezes a gente cai numa ilicitude para, né, resolver nossos problemas, porque a gente tem essa burocracia, essa cultura de burocracia. A gente deve entender que o direito tem que se aproximar da administração para poder melhorar, a gente ter uma noção de gestão, né, de melhorias que a gente pode apresentar para o cliente e uma humanização dos serviços. A gente tem algumas leis que buscam ajudar e humanizar mais o direito, pensando em algumas pessoas, né,
como o Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto de Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha. A gente traz alguns institutos, alguns mecanismos que humanizam o direito. E aí, por fim, eu coloquei aqui um esqueminha das instituições, né, que fazem parte do Poder Judiciário, que é legal dar uma olhada e é legal saber, porque agora no segundo ano a gente precisou saber esse esqueminha de novo. E a gente tem basicamente isso. Um esqueminha bem legal. Que divide a justiça, né? O STF, STJ, que são poderes iguais, assim, que têm equidade, nenhum está acima do outro. Então, apesar do STF estar em cima, ele não é superior ao STJ. Eles têm competências diferentes, né? E quando a gente divide o STJ, a gente tem de justiça estadual e justiça federal. Ele julga dos dois. Dentro da justiça estadual, a gente tem os TJs e os juízes de direito nas comarcas, cidades e tal. E na justiça federal, a gente tem que ela se divide em comum e especial. A comum é o TRF, que vai para os juízes federais, né, embaixo dos juízes federais. E na Justiça Federal Especial, a gente tem Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar, com os respectivos tribunais, né, indicados. E aí a gente pula para uma próxima aula que é mais importante, essa foi só para ter uma noçãozinha, mas a gente vai para uma aula de sociedade civil e sociedade política, que essa é mais importante, essa aqui já começa a entrar para o que eu acredito que a prova integrada vai trazer. Então, a gente já tem uma estrutura estatal desde há muito tempo, tá? A gente já pode perceber ela desde o começo. Aqui é realmente uma introdução para a matéria, para a teoria geral do Estado. Então, que o principal item é o Estado, é o estudo do Estado nessa matéria. E essa estrutura estatal, ela já está presente, né? Já tem estados desde a antiguidade, então eles perpassaram por todas as nossas eras, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, e na Idade Contemporânea. E, enfim, a gente vê que o Estado foi mudando de acordo com cada uma dessas épocas, mas sempre teve uma presença mesmo que fraca, como acontecia na Idade Média, a gente ainda tinha ali presente. A teoria geral do Estado é o equilíbrio entre direitos e garantias individuais e intervenção estatal. A gente fala dos direitos e as garantias que cada um tem como pessoa, e a intervenção estatal é como o Estado interfere nesses direitos, nessas garantias. A gente teve uma diferenciação no fim do século XVIII sobre teoria geral do Estado e direito político, que são coisas diferentes, tá? A teoria geral do Estado, como disciplina, a gente teve ela como disciplina fora do direito constitucional, é uma coisa muito difícil você ver hoje, a teoria geral do Estado fora do direito constitucional, mas ela é usada como uma introdução para o direito constitucional, para a gente ter essa base bem solidificada para ter o direito constitucional. E a gente começou a estudar a teoria geral do Estado como uma disciplina autônoma por meio de um decreto-lei de 1940. Bom, a teoria geral do Estado é a introdução ao fenômeno político, introdução a essas questões políticas. É uma ciência que tem por objeto a sociedade política. A sociedade política é a nossa sociedade, né? Uma sociedade que tem vínculos políticos uns com os outros e analisa essa sociedade nos aspectos sociológicos, políticos e jurídicos. E tem o objetivo de explicar a origem, estrutura,
evolução, fundamentos e fins dessa determinada sociedade. Como eu falei, a gente tem uma diferenciação entre teoria geral do Estado e ciência política. Enfim, nada tão importante também. Agora, fica mais importante para a gente saber a sociedade em geral. A sociedade é um Estado, né? O Estado é uma espécie de sociedade, certo? Acho que é a maior sociedade que a gente está inserido. E a gente observa o homem como um animal político, então desde o começo ele procura se relacionar com os outros para suprir as necessidades dele, porque a gente não é autossuficiente, então a gente precisa estar perto de outras pessoas para que um e o outro vão se ajudando. Isso é uma ideia de Aristóteles, que o animal naturalmente se agrupa. A gente traz uma diferenciação que eu falei mais nas próximas aulas entre Estado e nação. O Estado ele traz vínculos políticos e jurídicos e a nação traz os vínculos sociológicos. Conforme for passando os slides e relembrando, a gente vai ver isso mais certinho. Mas, realmente, o Estado tem os vínculos políticos e jurídicos. Os vínculos políticos são aqueles de poder escolher os governantes, poder ser eleito como governante. Jurídicos são estar subordinado às leis. E a nação são os vínculos sociológicos, que a gente vai falar mais detalhadamente, mas são a língua, os costumes, esses são os vínculos sociológicos que ligam as pessoas. E o Estado, ele é diferente de nação, então a gente pode ter um Estado com várias nações dentro dele, sabe? E a nação não necessariamente vai ser um Estado. A sociedade pressupõe vínculos, né? A sociedade é um complexo de relações pela qual vários indivíduos vivem e operam conjuntamente, de modo a formar uma nova superioridade. Definição de sociedade. Importantíssimo saber essa definição. A análise dos elementos de definição. Quando a gente fala complexo de relações, essas relações são os vínculos jurídicos, principalmente, tá? Dentro de uma sociedade. São os direitos e obrigações que as pessoas vão assumir dentro daquela sociedade. Vivem e operam conjuntamente. Ou seja, esses indivíduos vivem e operam conjuntamente porque todas as ações, tudo que é almejado nessa cidade, dentro dessas relações, é que isso leve à paz e harmonia. É o affectio societatis, que é aquela vontade de se agrupar, sabe? E de modo a formarem uma nova superioridade, é que eles vão formar, essas pessoas se agrupando, vão formar um novo ente. E esse ente vai ser superior e independente, mas que vai estar voltado ao bem-estar coletivo dessas pessoas. E obviamente, atento às necessidades individuais de cada uma delas. A gente tem alguns elementos constitutivos da sociedade, que são elementos materiais, elementos formais e elementos finais. Durante essa aula de TGE, a gente falou muito de alguns elementos constitutivos, então a gente tem elementos constitutivos da sociedade, elementos constitutivos do Estado, elementos constitutivos na nação. Então, é bom a gente ter essa diferenciação muito clara quando a gente for estudar para a prova integrada, porque são coisas diferentes, a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. Então, saber quais são os elementos constitutivos. A gente tem os elementos materiais, geralmente também segue essa linha nos elementos, por exemplo, do Estado e tal, que são os elementos materiais. A gente tem homem e base física. Nos elementos formais, a gente tem as normas mais poder social. E como elemento final, a gente tem o objetivo de cada sociedade. Cada sociedade é formada com um objetivo. A gente está pensando numa sociedade como um Estado, mas a gente pode pensar numa sociedade menor, como uma sociedade empresária, que tem como objetivo o lucro, por exemplo. Então, a gente tem... cada sociedade vai ter um objetivo próprio. E aqui do lado eu coloquei a origem do homem, que a gente tem uma teoria evolucionista e a teoria criacionista, mas não é muito irrelevante para o caso agora, porque né, não faz muito sentido falar disso. Mas guardar os elementos constitutivos da sociedade é bem, bem, bem importante. Bem importante. E aí, se a gente destrincha mais ou menos, os elementos materiais são tudo que são tangíveis, né? Então, o próprio homem, a base física, o local que ele vai
desenvolver aquela sociedade. Normas e poder social. Poder social a gente pode entender como comando central, que visa o bem comum. E os elementos finais, eu falei, citei um exemplo já, que é aquele objetivo que ela vai ter. Essa frase ubi societas ibi jus a hypotestas quer dizer que onde existe sociedade vai ter direito e poder. Então, enfim, essas coisas estão meio que ligadas. Aí a gente fala de espécies de sociedade. A gente tem a sociedade como, né, como um gênero de agrupamentos humanos, os humanos, homens se agrupando, né, com um objetivo em comum. A comunidade, ela é uma espécie de sociedade e tem os vínculos sociológicos, éticos e culturais. A gente não vê vínculos jurídicos nem vínculos políticos, geralmente. Geralmente, vínculos políticos a gente pode observar, mas vínculos jurídicos não. Aquela comunidade é ligada principalmente por vínculos sociológicos. Comunidade, diferente de associações, as associações, elas nascem da vontade dos indivíduos e a comunidade é uma coisa espontânea. Basicamente, as pessoas estavam se agrupando ali sem pensar efetivamente em qual objetivo elas vão atingir. Obviamente, tem um objetivo maior de se protegerem, de estarem juntos, um auxiliar o outro, mas não tem um objetivo definido, claro, para todos. Já associações, sim, as pessoas elas vão se associando por vontade própria. A gente tem duas classificações das sociedades que são bem importantes pensar nelas, que a gente tem as sociedades necessárias e as sociedades contingentes. Como eu disse no começo, que o Estado é uma sociedade necessária, as sociedades necessárias são aquelas que a gente não escolhe fazer parte, simplesmente a gente tem essa filiação nelas imposta, a gente nasce e faz parte delas sem poder escolher. Então, a nossa sociedade familiar, a gente não escolhe qual família a gente nasce. Geralmente, sociedade religiosa, porque os pais não dão muito aquela opção da gente escolher para onde a gente vai. Quando a gente é mais novo, eles impõem qual vai ser a nossa religião, a nossa sociedade religiosa. E a sociedade política, geralmente, também, né? Porque é o Estado, a gente nasce naquela sociedade, não pode, não tem aquela. Quando é tão novo, assim, ou bem mais velho, a gente não tem a opção de trocar de sociedade. E as contingentes são de filiação livre, são aquelas que a gente pode escolher fazer parte ou não. A gente tem uma sociedade esportiva, que é de esportes, né? A gente pode escolher fazer parte de uma sociedade esportiva, uma sociedade de natação, uma sociedade de futebol, uma sociedade comercial ou cultural, enfim, vai entre vários outros exemplos que a gente escolhe fazer parte ou não. E, por fim, Estado, uma definição, é uma sociedade necessária, ou seja, a gente não escolhe, a gente simplesmente faz parte, e condicionante da existência das demais sociedades constituintes do seu território. Ou seja, para as outras sociedades existirem, elas vão ter que estar de acordo com a sociedade mora, assim, que é o Estado. Bom, e essa é a segunda parte, então dessa segunda parte a gente pode ter e pensar nas sociedades necessárias e contingentes, a diferença delas. Elementos constitutivos da sociedade, importante, e saber ter essa definição de Estado, que ele é uma sociedade necessária e condiciona as outras sociedades a existência delas, né? Condiciona a existência das outras sociedades a ele. Bom, aí a gente tem, de próximo, a gente vai ver sobre bom, com vocês. De próximo, a gente vai ver sobre a evolução histórica do pensamento político. Então, a gente vai. É uma aula importante também, gente. Estou tentando falar para vocês as peças-chave, passando uma geralzinha, mas em tudo, né, explicando mais certinho cada um. Mas. Isso aqui. Mas estou tentando deixar meio claro que vocês vão ter que guardar certinho. Ela vai demorar mais um pouquinho do que o normal, porque eu estou tentando passar
e deixa claro que vai cair, que vai ser importante. Sobre evolução histórica do pensamento político. Principalmente o foco dessa aula é a gente pensar em poder, soberania. A gente vai falar bastante nessa aula, então eu vou tentar lembrar dos pontos principais com vocês. Primeiramente, o conceito de poder. Poder é uma imposição real e unilateral de uma vontade mediante coação física ou moral. Então, é a imposição que vai acontecer, ela é unilateral porque ela é a vontade de uma pessoa só e a vontade da outra não importa. Então, a vontade de um vai prevalecer sobre a vontade da outra. E a gente vai fazer essa vontade ser acatada mediante uma coação física ou moral. Uma coação, a pessoa vai ser forçada, ou fisicamente ou moralmente, a aceitar esse poder. Então, saber o conceito de poder, que é uma posição real e unilateral de uma vontade, mediante coação física ou moral. Física, porque, sei lá, a pessoa é mais forte, a pessoa tem que ser mais alto. E moral, porque algo de ruim vai acontecer se você não, se você não aceitar aquela, se você não acatar aquela vontade. Ou então, pensando no bem comum, você acaba sendo forçado a aceitar. Basicamente isso. Aí a gente fala de autoridade. Autoridade é um respeito de que certas pessoas se revestem. Então, ela seria como as pessoas terem o poder, mas não realmente, ela só tem esse respeito das outras, que pode ser entidade ou órgãos, né? E por elas terem essa autoridade, faz com que as ordens elas sejam acatadas pela comunidade, mas não necessariamente elas têm o poder. Uma sociedade pressupõe direito mais poder que o garanta, ou seja, direito vão ter normas, leis, regras, e um poder que o garanta vai ter que ter um poder que vai fazer essas normas, leis, regras serem cumpridas, ou quando não são cumpridas, que tenha consequências para esse não cumprimento. Da legitimidade do poder. A gente tem Maquiavel falando que o poder se exerce pela combinação de conhecimento e coerção. Ou seja, a pessoa, ela acaba consentindo em deixar aquela coerção acontecer, sabe? A gente permite a coerção, então a gente consente com ela. O que faz sentido? A gente meio que entrega um poder para uma pessoa para que essa pessoa faça vontade valer sobre todas. No caso aqui, como a gente está falando de uma coisa mais ampla, num estado, por exemplo, a gente não vai fazer a vontade daquela pessoa, mas a vontade da maioria, o bem, focar no bem maior, é isso que vai ser imposto, apesar de algumas pessoas não concordarem. Mas mesmo assim, elas consentem em ser coercidas pelo Estado para poder cumprir isso. A gente tem que poder legítimo é aquele que é consentido pelos destinatários, ou seja, as pessoas elas quando elas têm a consciência de que a submissão delas vai ser essencial para a manutenção da ordem social, elas acabam consentindo, elas acabam entregando esse poder para outro. Não é um poder imposto, por isso a gente chama de poder legítimo. Ele foi entregue, não foi tomado. Na democracia, a gente exerce esse poder por meio da escolha dos governantes e a estruturação do próprio poder pela Constituição Federal. Então, a gente legitima o poder através da escolha dos governantes e da estruturação que a Constituição Federal apresenta para eles. Poder é a imposição real e unilateral de uma vontade, mas legitimada pelo consentimento de seus destinatários, com consciência de que tal submissão é essencial à manutenção da ordem social. Aqui a gente já subiu um pouco a definição de poder, que antes era uma imposição real e unilateral de uma vontade, mediante coação física ou moral. Aqui a gente já evoluiu para que o poder é a imposição real e unilateral de uma vontade, mas que agora ela não é mais imposta, ela é legitimada pelo consentimento de seus destinatários. E eles legitimam esse poder, essa imposição,
porque eles têm a consciência de que é importante eles serem submissos para que haja manutenção da ordem social. A gente tem algumas espécies de poder. Poder social é o elemento constitutivo formal de qualquer sociedade, que deriva da affectio societatis, ou seja, aquela vontade que as pessoas têm de se agrupar, de se reunirem, de se ajudarem mutuamente. A gente tem o poder político, que aparece como institucionalização do poder social e a criação do Estado, ou seja, quando o poder social, quando as pessoas se juntam para formar uma sociedade, elas institucionalizam um poder e criam esse poder, né? E criam um Estado, criam uma sociedade política, efetivamente, para poder para ter a manutenção, né, das normas daquela sociedade. A gente pode falar dentro disso também sobre soberania, que é a expressão máxima do poder estatal. Ela é incontestável, mas sofre limitações. A gente vai ver que essas limitações são o sistema de pesos e contrapesos, por exemplo, né? Freios e contrapesos, que é isso, né? De limitar a soberania de um poder fiscalizar o outro, mas que é a expressão máxima do poder estatal, ou seja, ela não, e incontestável, ela não permite dúvidas, ela é máxima. Exercício do poder político, que são os atos dos órgãos governamentais. Então, é por meio disso, né, desses atos, que o poder político se faz valer. Aí a gente aqui fala da tripartição, primeiramente John Locke, que separava em poder legislativo, poder federativo e poder executivo. O judiciário era subordinado ao executivo e não tinha autonomia. O poder legislativo deveria elaborar o direito, o federativo representava externamente e o executivo cumprir o direito positivado. Então, ele servia para fazer-se cumprir os direitos que eram criados pelo poder legislativo. Diferente do que a gente tem hoje, que é a tripartição de Montesquieu, que é o que a gente usa, que separa em executivo, legislativo e judiciário. Executivo tendo as funções como administrar o Estado, legislativo tendo a função de criar, elaborar as leis, e o judiciário de aplicar, fazer cumprir aquelas leis. Aí, dentro desse sistema de fiscalização, a gente tem esse poder de fiscalização. Dentro desse sistema de tripartição dos poderes, a gente tem uma fiscalização recíproca, que a gente chama de checks and balances, ou freios e contrapesos, que é isso de você... A gente vai falar dele na próxima aula, na aula que eu ia dar hoje mesmo, que é isso de um balancear o outro, um equilibrar o outro. Então, o judiciário interferir, entre aspas, no legislativo, para não deixar que um poder se sobreponha ao outro. Quando a gente fala do ativismo judicial, é isso do judiciário interferir muito em um poder ou outro. Hoje a gente tem uma postura proativa do judiciário, ele não espera ser convocado, entendeu? Ele age desempenhando as outras funções e ele é provocado, assim, né? Ele não precisa ser provocado. A interferência das opções dos demais poderes. Então, a gente tem o Supremo decidindo sobre questões, algumas vezes administrativas, algumas vezes funções legislativas. E essa é uma questão polêmica e controvertida. Muitas pessoas hoje, principalmente hoje em dia, são contra, né? Isso do judiciário ser tão ativo, porque acaba ficando uma coisa de interferir nas funções dos outros poderes. E a gente tem esse ativismo judicial mais presente no sistema anglicano, que a gente tem a common law. Eu separei ali. Common law é sistema comum, né? É lei comum, e civil law é a lei positivada, a gente pode dizer assim. Common law seriam os costumes ditando, e civil law seriam as leis ditando, né? Direito positivado são leis. Então, é o direito escrito. E aí, nesses países do sistema anglicano, a gente tem que os costumes, eles, às vezes, eles
determinam como tal situação vai ser decidida. E não necessariamente precisa estar escrito numa lei, ou às vezes está escrito uma coisa na lei, mas os costumes mandam diferente. Então, o judiciário acaba interferindo. Aí a gente tem grupos de pressão em partidos políticos, que a gente tem grupos de pressão hoje, né? Que são entidades que, para defender os interesses, interferem nas deliberações comportamentais. Dentro disso, a gente tem partidos políticos. Mas isso aqui também está passando por cima, porque não é tão importante. Não é tão importante. Pensar muito no ativismo, pensar no sistema de tripartição e no checks and balances, que é o sistema de freios e contrapesos, é bem legal ter essa noção de que um não interfere, mas um fiscaliza o outro, tá? Um tá em cima do outro. Eu acredito que isso seja bem importante para a prova integrada de vocês. Aqui a gente entra na parte de soberania, que também é bem interessante ter uma noção, né? Quando a gente estava na Idade Moderna, a gente tinha que soberania estava ligado com o absolutismo monárquico, aquilo do rei ser soberano, ele ser. Como vou dizer? O rei, ele não pode ser contestado, ele tem o poder máximo. Ele tem o poder monolítico e absoluto. As decisões partem todas dele e é absoluto. O que ele decide é o que vale. A gente tem que pensar na soberania como incontestável e incontrastável. O slide ficou bem ruim, né? Mas que ela sofre de limitações. A gente vai falar das limitações, mas principalmente lembrar o quê? Que incontestável e incontrastável, o que seria? Incontestável é que ela não cabe dúvidas para ela. Incontrastável é que nenhum poder pode se sobrepor a ela, a soberania. E essas limitações que ela sofre, a gente tem limitações políticas que a soberania sofre, ou seja, a tripartição das funções estatais. É uma limitação, porque a soberania, o poder, ele é único. Mas aí, o que acontece? Quando a gente tem essa tripartição, essas funções que vão para cada função estatal, acaba que o poder ele se divide, né? Ele ainda é único e absoluto, mas acaba que ele se divide e essa é uma limitação importante, porque um não vai se sobressair ao outro e a gente tem um interferindo no outro, interferindo de um jeito bom entre o outro, sabe? Para não deixar que haja abusos. Algumas limitações jurídicas, que a soberania ela tem que respeitar os direitos e garantias individuais, então a gente não pode ultrapassar esses direitos. Uns instrumentos que a gente usa na soberania, né, como o habeas corpus, mandado de segurança, são importantes dentro da soberania, porque traz isso de a gente poder contestar, né? E ação e reparação, que é uma limitação que o Estado sofre, porque às vezes ele age mal, tem uma ação ruim para alguém e ele tem que reparar essa ação. E algumas limitações sociais é o estado de bem-estar social, que são direitos sociais na Constituição Federal. Ou seja, a preocupação maior do Estado deve ser o bem-estar social. Então, isso limita a soberania. A conclusão, democracia se funda na soberania popular, realizando os valores da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. Vocês estudaram também dignidade da pessoa humana e, enfim, basicamente a soberania está junto nisso. A gente tem uma soberania do Estado, estatal, mas uma soberania também, a gente pode dizer popular, que a vontade da população predomina a vontade dos governantes, que eles só estão ali para representar o povo. Enfim, basicamente dessa aula, guardar muito guardar sobre o poder, né, o que é poder, e sobre a tripartição dos poderes, sistema de checks and balances. Acho que é isso, basicamente. E o conceito de soberania também. Importante ter uma noção do que é soberania, tá? A gente vai falar mais dela nos próximos, eu acho, mas a gente vai falar mais da soberania nos próximos slides, mas
aqui a gente já tem uma introdução bem legal sobre isso, sobre as limitações que ela sofre e tal. Ai, estamos acabando, gente. Tá grande, né? Ainda vou falar sobre o. Agora a gente vai para a teoria do Estado contemporâneo. Que é muito legal essa parte, essas últimas aulas que eu dei foram bem interessantes, e aqui já começa a entrar mais no que vocês precisam saber. Aqui a gente tem uma diferenciação entre nação e né, entre nação e Estado. A gente tem que nação é pré-estágio do Estado. Para existir um Estado, antes provavelmente vai existir uma nação. E que nação se difere de Estado, não são termos iguais, são diferentes. Porque a nação, ela, como eu falei, ela pressupõe vínculos sociológicos, e o Estado pressupõe vínculos jurídicos e políticos. A gente tem como exemplo de nação os judeus, por exemplo, que não precisam de um. Eles têm vínculo jurídico também hoje, né? E políticos, mas que inicialmente são unidos pelo vínculo sociológico. Por isso a gente tem os árabes, os ciganos, todos são nações e são unidos por vínculos sociológicos, e alguns são ou não estados, né? Os ciganos, por exemplo, nunca formaram um estado, porque não é um elemento imprescindível para a constituição de nação. A gente vê os elementos de nação, que eu falei, né? A gente vai partir por muitos elementos, então é importante ter noção também. Os elementos da nação naturais, raça, território e língua. Eu explico tudo isso certinho nas aulas que eu dei, nas 2 últimas aulas. Eu explico melhor esses slides, então eu vou passar só por cima para lembrar o que vocês precisam estar dando uma olhada mais abrangente, porque senão ela vai ficar muito longa. Eu já, né? Já destrinchei bastante. E eu foquei um pouco mais nos primeiros slides, porque são aulas mais chatas, mais densas de assistir, então eu quis realmente dizer o que vocês precisam saber certinho. Mas a partir de agora, quando a gente entra em teoria do Estado contemporâneo, elementos de Estado, é legal vocês assistirem a aula toda, porque que já teve das monitorias passadas, porque eu vou explicar bem direitinho. Mas aqui, então, ter a noção da diferenciação do que é nação e do que é Estado, e que para ter um Estado não necessariamente precisa ter uma nação, mas que geralmente é um pré-estágio, porque quando um grupo se une, né? Porque a gente é primeiro junto, a gente primeiro, antes dos vínculos jurídicos e políticos, a gente se junta pelos vínculos sociológicos. Aí a gente fala dos elementos de nação, que a gente tem os elementos naturais, os elementos históricos e o elemento psicológico. E aí, na aula sobre isso, eu destrincho melhor eles, e vocês podem ir lá dar uma olhada, que vai ser ótimo, porque eu falo bem certinho. Aqui eu tenho uma definição de nação, né? Sociedade natural dos homens, na qual convence, sobretudo, o culto das mesmas tradições, o respeito aos mesmos costumes e uma língua comum, levam a consciência nacional similar. Então, esses vínculos sociológicos, tudo que eu falei aqui são vínculos sociológicos, né? A gente não vê nada de leis, normas que fazem essas pessoas se agruparem. O Estado, já diferente, é uma nação politicamente organizada, então ela não está junta por causa dos cultos, das mesmas tradições, por respeitar os mesmos costumes, às vezes nem por uma língua comum, mas sim porque politicamente ela se uniu. Aqui a gente tem a origem do termo do Estado, né? Que a gente tem que as sociedades primitivas não tinham Estado, e provavelmente eles, primitivas que eu digo, são muito primitivas, assim, do Paleolítico, porque desde do desenvolvimento da agricultura a gente já consegue ver esses, esses estados, né? Essa formação dos estados. A gente tem que o estado é uma palavra que pode significar estado com E minúsculo, pode significar estágio, fase ou maneira de ser. Então a gente tem vários significados para a palavra Estado, por exemplo. Né? A gente tem ele como uma entidade superior, e a gente tem a palavra Estado como, por exemplo, um
Nossa, esqueci o nome. Um substantivo. Aqui a gente tem algumas perguntinhas, né? E a resposta delas. Do porquê existe o Estado. E a gente vai entendendo o que eu falei, né? De que o Estado nasce pela necessidade do homem satisfazer suas necessidades. E a sociedade também nasce, né? Surge por isso. E a resposta é sim, mas a nossa sociedade, ela decorre de um impulso sociológico, como eu falei. E a sociedade e o Estado é mais complexo, porque a gente se une, às vezes, apesar de não ter vínculos sociológicos, por vínculos jurídicos e políticos. Aí aqui a gente tem uma evolução e institucionalização do poder. Nossa Senhora, é muito tempo de aula falando. E aqui a gente tem Estado como forma mais complexa que a nação e surge quando o poder é institucionalizado. Ou seja, quando a gente institucionaliza o poder. Formação e extinção do Estado, que a gente tem alguns modos de como o Estado vai surgir. Falei também certinho mais disso na aula, então vamos lá dar uma olhada, que é importante. E aqui eu falo sobre os vínculos, né? O Estado que ele tem os vínculos políticos e os vínculos jurídicos. Os vínculos políticos é aquilo de você poder escolher o seu governante, ou você se candidatar como governante. E os vínculos jurídicos são as normas que a gente está subordinado a elas. Aqui a gente tem um conceito de Estado, tá? Eu já coloquei isso aqui. Mas, enfim, o conceito de Estado é uma sociedade necessária em que se observa o exercício de um governo dotado de soberania, a exercer seu poder sobre uma população de determinado território, onde cria, executa e aplica seu ordenamento jurídico visando ao bem comum. A gente fala bastante desses elementos também na próxima aula, eu acredito, no próximo slide, né? Que a gente destrincha os elementos materiais, elementos formais e elemento final do Estado, certo? E a natureza do Estado, a gente tem que o Estado é a sociedade política por excelência, e é uma sociedade necessária e tem soberania. Basicamente é isso. Explico melhor também no, na aula. E por fim, a gente tem os elementos do Estado, que foi a última aula. E é interessante vocês também irem dar uma olhada, gente, na aula, porque vai estar mais certinho, mais complexa do que o que eu vou falar aqui, tá? E essa é uma das aulas mais importantes, tá? Então, a gente faz uma análise da definição de Estado, e, como eu falei, é a mesma frase que a gente usa nos slides anteriores, mas a gente tem aqui com o tracinho que a gente vai analisar os elementos, né? Aí a gente analisa os elementos materiais do Estado, que são a população e o território, né? A gente fala sobre o solo e os sanguíneos, que é sobre como para, né? A gente faz para entender quando a pessoa tem cidadania ou não, quando ela é nacional ou não. Fala sobre as apátridas, diferencia a população de povo. Sobre o território do Estado, a gente fala, né? A gente deixa bem claro que não há Estado sem território. Então, não pode existir um Estado sem um território diferente do que ocorre com a nação, que não é imprescindível. Podem haver nações sem território, como acontece com os ciganos, como foi muito tempo com os judeus. Né? Os judeus, por muito tempo, não tiveram um Estado próprio. Aí, eu destrincho na última aula sobre as partes do território, né? O que é considerado território de um Estado. Depois a gente vai para os elementos formais, que é o ordenamento jurídico, né? E um governo soberano, governo e soberania, então a gente fala novamente da soberania e sobre o ordenamento jurídico, importante também a gente dar uma olhada. E a gente fala sobre o elemento final também, que, que é o fim que o Estado tem, né? O Estado nunca é o fim em si mesmo, ele nunca o fim dele nunca é só ser Estado. Ele tem um fim, e esse fim é o bem comum, né? É quando o ser humano tem todas as suas necessidades garantidas.
conceitos e formas de Estado. Aqui a gente fala um pouco das formas de Estado que existem, né? A gente vai passando para lá, mas aí eu também já dou uma introduçãozinha em formas e sistemas de governo, que é o que a gente vai falar bem certinho hoje. Uma aula bem grande, mas é uma revisão bem direta, já que eu não vou fazer uma revisão para vocês na semana que vem, presencial. E é uma revisão pequena ainda, só lembrando os pontos que vocês têm que dar uma olhada. Então, as duas últimas aulas da monitoria são imprescindíveis. Se vocês puderem dar uma olhada, é bem interessante. Porque eu falo tudo disso com bastante detalhes. E aí eu falo sobre Estado unitário e sobre algumas formas compostas de Estado, tendo a nossa uma federação. A gente é uma federação de Estados, tá? E aí a gente fala um pouquinho sobre isso também. E acaba aqui, tá? É interessante darem uma olhada na última aula. E que vai ser bem importante, porque as duas últimas aulas da monitoria são as principais, eu acho, para vocês poderem entender de teoria geral do Estado e principalmente do que cai nas provas, nas questões de concurso e tal, geralmente então é dentro dessas últimas duas aulas. Hoje eu vou tentar ser mais breve possível, porque a gente gastou bastante tempo, então bastante tempo de aula, mas vou tentar falar o mais breve que eu conseguir, porque até que não é uma aula tão extensa. Sobre formas e sistemas de governo. Importantíssimo, necessário demais. Uma das principais matérias que a gente precisa dominar da teoria geral do Estado, porque é o que mais cai, basicamente, em questões, em concurso. Geralmente é isso, sabe? É muito importante. Eu disse, acho que as duas últimas monitorias, e essas são as mais importantes para dentro da matéria, né? E porque a gente vê no dia a dia. Mas, enfim, a gente vai falar sobre formas, né, de governo, primeiramente. E a gente tem que essas formas de governo são maneiras pelas quais o poder político se exterioriza, ou seja, exerce sua atividade. Então, formas de governo são aquelas formas que ele vai adotar para exercer a sua atividade política, tá? Se diferencia dos sistemas de governo, dos sistemas, né? Que os sistemas são os tipos de exercícios das funções do poder político, pensando dentro do legislativo e o judiciário como eles vão se relacionar. E as formas de governo, as formas, são as maneiras pelas quais esse poder político vai se mostrar, né? Vai exercer a atividade. A gente tem Aristóteles, primeiramente, né? Que em sua obra Política, uma obra famosíssima dele, né? No livro 3º, capítulo 5º, parágrafo 1º, Aristóteles afirma que Constituição e governo, eles são equivalentes. E que, desse modo, os governos, eles são exercidos por somente uma pessoa, ou por um grupo, ou por uma pequena, uma parcela significativa, né? Uma maioria significativa da população. Quando a gente fala disso, a gente tem que uma só pessoa exercendo o poder é uma monarquia. O governo, né, sendo exercido por uma só pessoa é uma monarquia. O governo sendo exercido por né, um grupo, geralmente um grupo de nobreza, é a aristocracia. E um governo sendo exercido pela maioria, por uma maioria significativa da população, é uma democracia. E a gente, dentro, né, disso, essas formas, a monarquia, a aristocracia e a democracia, são as formas puras de governo, tá? Nessas formas puras, né, a gente teria que o líder, né, o chefe do governo, ele é desprendido das suas vontades próprias, e ele pensa no bem
no bem-estar da população, no bem-estar comum. Ou seja, nesses governos, né, numa monarquia, aristocracia, numa democracia, a gente entende e espera que o líder, que os governantes, eles coloquem os interesses deles, pessoais, abaixo dos interesses da população, dos interesses, que a população, né, dos interesses do grupo. E opostamente a essas formas puras, a gente teria as formas impuras de governo, que é a tirania, a oligarquia, a demagogia, que é quando, respectivamente, um monarca ou um grupo da nobreza ou a parcela, né, significativa da população, ela para de querer colocar os interesses da população sobre os seus interesses pessoais e acaba, é, acaba se aproveitando dessa posição de líder, de estar mandando para fazer valer as próprias vontades. Então, eles se aproveitam da posição em benefício próprio. E, e seria, então, a tirania, a oligarquia e a demagogia, que seriam opostos, respectivamente, né, a monarquia, a aristocracia e democracia. Aí, quando a gente fala de formas de governo também, eu falei de Aristóteles, mas a gente pode falar do Políbio, que foi um pensador também, que né, junto com Aristóteles, que deixou muito. Pensou muito nesse tema de formas de governo. E para ele, na verdade, né, ele levava em conta. Aristóteles pensou democracia, demagogia, democracia, aristocracia e monarquia, e ele pensava nisso, mas de acordo com as magistraturas que existiam no Estado romano, na época da República, né? E, e aí ele adaptou essas magistraturas do período republicano, do Estado romano, para as ideias de Aristóteles. Então, quando a gente estava na época dos romanos, Estado romano no período republicano, a gente tinha os cônsules, que eram tipo um presidente da república, que também tinham poder sobre né, eles exerciam o poder do comando do exército, né? Os pretores, que eram juízes, os questores, que eram coletores de impostos, a gente tinha também os tribunos da plebe, que eram líderes, né, do povo, e os senadores, por exemplo, também, que faziam parte do Conselho Máximo do Estado Romano e que eram representantes da aristocracia, da alta aristocracia. E aí a gente entende que as formas de governo, elas iam alterando conforme um grupo de magistratura estivesse em predomínio do outro. Ou seja, quando os cônsules predominavam, né, os poderes deles, a magistratura de cônsules predominava, que era o que acontecia mais, a gente tinha uma monarquia. Quando os senadores, que tinham muito prestígio, estavam no poder, se sobrepondo às outras magistraturas, era uma aristocracia. E quando raramente acontecia, os tribunas da plebe exerciam um predomínio sobre as outras magistraturas, a gente teria uma democracia. Bem legal pensar nisso, e é uma parte mais histórica. Aí a gente entra para Maquiavel, e ele pensou mais do que a gente vê hoje em dia, né, sobre as formas de governo. Ele pensou na monarquia e na república, que são as formas de governo que a gente tem hoje, as mais clássicas, assim. A monarquia, ela vem do grego monos, de um só, mas arquém, governo, ou seja, seria o governo de um só, né? É o governo de apenas uma pessoa. E por quê o governo de apenas uma pessoa? Porque ela se impõe sobre as outras, tá? Ela impõe a vontade dela sobre um determinado grupo de pessoas. E a gente tem que, nessa forma de governo, né, da monarquia, há um monarca, e esse monarca exerce as funções executivas de uma forma mais ou menos limitada, a gente vai ver as diferenciações, né? Mas sempre vitaliciamente, que é o que se diferencia da república, porque ele vai
exercer as funções executivas também, mas nunca vitaliciamente, vai ser por um período de tempo temporário, né? Período de tempo determinado. Ele é marcado pela temporalidade. E na monarquia, não, é pro resto da vida. Bom, aí a gente tem as monarquias, quando a gente fala, dividida em, né, em dois tipos, principalmente, né? A gente tem algumas características e tipos de monarquia, e aí a gente vai surgir com duas, que é a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. Na monarquia absolutista, a gente pode lembrar do Rei Sol, Luís XIV, na França, né? Que ele era um absolutista, o poder dele era ilimitado, o rei está acima da lei, tá? Porque se pressupõe que ele faz as leis e ele pode revogar elas ou criar novas à medida que ele bem entender. E nessa monarquia absolutista, não existe nenhum tipo de limitação ao poder do rei. Ele é o poder do governante, né? Ele não tem nada ali que possa diminuir ou controlar o poder dele. E quando a gente, passando da monarquia absolutista, que tem o poder limitado, a gente tem o oposto, que seria uma monarquia constitucional, que o poder já é limitado nesse tipo. Porque nela há uma limitação, né? E o rei, a gente entende, o monarca, o governante, ele é submetido à lei, né? Ele é subordinado à lei. E é porque, nesse caso, a lei que define quem vai ser ele e as condições para ele exercer, né, o cargo. E a gente pode dividir também essa monarquia constitucional em duas. A gente pode ter a monarquia constitucional pura ou a monarquia constitucional parlamentar. A pura, também chamada de monista, é quando o rei ele exerce as duas funções básicas do executivo. Ele é chefe tanto de Estado quanto de governo. E a parlamentar ou dualista é quando o rei exerce uma função de chefe de Estado e tem um primeiro-ministro que exerce a função de chefe de governo. O que seria isso de chefe de Estado e chefe de governo? O chefe de Estado, ele acumula funções cerimoniais e também é o porta-voz do país no exterior, tá? Ele nomeia diplomatas, recebe embaixadores, ele faz tem essa função. E os chefes de governo, eles são líderes dos gabinetes dos poderes executivos. E eles efetivamente estão ligados com a política do país. Enquanto o chefe de Estado empresta mais a cara ali, né? Empresta mais a carisma para representar aquele país, o primeiro-ministro, geralmente, um chanceler, por exemplo, como acontece na Alemanha, o chefe de governo é aquele que efetivamente faz parte das decisões políticas do país. Dentro disso, né, da monarquia, a gente pode falar de algumas maneiras pelas quais se define a legitimação de quem vai ser de quem vai exercer o poder vitaliciamente, né, pelo resto da vida. Então, a gente tem algumas formas clássicas de investidura na monarquia, e elas são hereditariedade, eleição e cooptação. A hereditariedade é uma forma de investidura que é definida pela consanguinidade, tá? Consanguinidade. Ou seja, o rei morto tem um parente que vai exercer, né, e tomar o cargo, e isso vai acontecer, né? O parente vai ser escolhido conforme uma ordem de vocação hereditária. Essa ordem ela é prevista pelos costumes, pelas tradições, e hoje em dia, né, contemporaneamente, às vezes pela constituição do país, né, do estado em que há aquela hereditariedade. E é a forma mais comum e tradicional da gente observar, que o parente do rei vai assumir o cargo, né, de vitalício. Já na cooptação, a gente tem que. Desculpa, eu falei eleição. Na eleição, a gente vê, principalmente com o Papa, por exemplo, acontecendo. O Papa exerce sua função até a morte. A gente teve uma exceção, né? O Papa que anunciou o Papa Bento XVI. Mas, em regra, ele vai
exercer essa função vitaliciamente, e quando ele morrer, vai um colégio de cardeais, por meio de um consenso absoluto, vai eleger um novo papa. E a cooptação é quando o monarca ele pressente a morte ou, né, por meio de tentamento, ele aponta um sucessor. E esse sucessor pode ser uma pessoa com a qual ele não tenha nenhum parentesco, tá? Nenhuma relação de parentesco. Bom, falando ainda da República, a gente tem que a República é uma forma de governo caracterizada pela temporalidade no exercício das funções executivas. Ou seja, como eu falei, se difere, né? Por causa da temporalidade, é uma coisa, uma função que vai ser exercida até determinado tempo. E a gente tem dois tipos de república, né? É o contrário da monarquia, isso da temporalidade. A gente tem república parlamentar e uma república presidencialista. Quando a gente tem uma república parlamentar, o presidente é um chefe de Estado e a gente tem um primeiro-ministro, geralmente, que é o chefe de governo. Numa república presidencialista, a gente tem que o presidente, ele é tanto o chefe de Estado como o chefe de governo. E no Brasil, a gente é uma república presidencialista desde 1889, mas ficou decidido que a gente seria mesmo uma república presidencialista em 1993 por meio de plebiscito. Houve um plebiscito para o povo decidir se a gente continuaria sendo uma república presidencialista ou se nós trocaríamos. Foi decidido que a gente se manteria como uma república presidencialista. Pulando das formas de governo, a gente vai para sistemas de governo. A gente tem 3 sistemas de governo, que é o de assembleia, presidencialismo e parlamentarismo. O sistema de governo é um tipo de exercício das funções do poder político, conforme o relacionamento mantido entre o legislativo e o executivo. Então, o sistema de governo é basicamente como a gente vai enxergar o relacionamento que o legislativo e o executivo vão manter entre si. A Assembleia a gente tem que por causa de um órgão legislativo, né? Numeroso, tá? E que esse órgão legislativo vai escolher os detentores das funções executivas. Ok? Ou seja, a gente tem uma Assembleia e um Legislativo composto por muita gente, e esse Legislativo que escolhe quem vai exercer o Poder Executivo. Diferente do parlamentar, do parlamento, né? Do parlamentarismo, quando a Assembleia ela elege um diretório ou comitê para exercer o Poder Executivo, ele não vai poder desfazer, né? Aquele diretório ou comitê. Não vai poder destituir eles, diferente do que ocorre no parlamentarismo. E a Assembleia ela nasce nas ideias de Rousseau, tá? Tem muitas ideias de Rousseau. E que era uma pessoa que pensava na democracia direta, que é uma coisa que a gente não tem como ser aplicada efetivamente. Mas, enfim. Então, nasce dessa ideia. E a gente tem 2 exemplos, né, de quando a Assembleia foi e é usada. Foi usada na França nos anos de 1791 a 1793, logo após, né, uma revolução de 1789. E a gente tem ainda o sistema de governo de Assembleia sendo exercido na Suíça, tá? Mas o poder hegemonicamente faz parte exercido pelo poder executivo, porque a Assembleia se reúne de 2 a 3 meses por ano só. Depois a gente tem o presidencialismo, tá? Que surgiu nos Estados Unidos. Surgiu em 1787 lá, e isso por causa da Constituição deles. E ele é um regime que serviu de base para a nossa presidência da República.
E, por sua vez, o presidencialismo norte-americano, ele tem, né, tem como base a tripartição do poder, que é toda aquela ideia do Montesquieu, né, da separação das funções governamentais entre executivo, legislativo e judiciário. E essa tática, ela cuida de impedir a supremacia de uma função em detrimento da outra, tá? E a gente fala que essa ideia de presidencialismo surgiu nos Estados Unidos em 1787, porque tem no artigo 1º, na seção 1ª da Constituição norte-americana de 1787, que vai ter um homem, né, que vai ser eleito para exercer as funções de colocação em prática das deliberações políticas do Comando Supremo dos Exércitos Nacionais e que vai estabelecer relações com outros estados. E esse homem vai ser chamado de presidente da República dos Estados Unidos. E, enfim, depois a gente tem que esse presidencialismo que surgiu nos Estados Unidos, ele se irradiou para a América Latina. Então a gente tem que ele foi copiado e implementado pelos países latino-americanos. Começaram com o processo deles de independência, né? Que começou a ser cogitada e realmente efetivada até a segunda metade do século XIX. E aqui no Brasil, a Constituição brasileira prevê o presidencialismo desde 1891, no artigo 39 da Constituição brasileira. E, enfim, a partir dessa Constituição, todas as constituições consagraram o presidencialismo com uma interrupção em 62, pela Emenda Constitucional número 4 de 62, em que a Constituição da República de 1946 sofreu uma mudancinha, né, que instituiu o sistema parlamentar de governo. Foi logo após a renúncia de Jânio Quadros e que o vice dele, o João Goulart, assumisse. Tá. A gente tem o papel dos ministros, né? Que. Falando ainda da tripartição dos poderes, é importante falar de algumas coisas. Que dentro desse poder, da tripartição dos poderes que surgiu do presidencialismo, a gente tem a ideia do checks and balance também, né? Que é o sistema de freios e contrapesos, que é aquele sistema que vai propor uma vigilância recíproca entre um poder e o outro. Aqui eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Que essas funções, uma vai ter vigilância, vai poder interferir na outra. Então, eu tenho alguns exemplos, como o instrumento do veto presidencial, que para leis que vão ser aprovadas pelo legislativo. Então, o executivo tem esse instrumento para não deixar ser passadas algumas leis que o legislativo aprovar. Ou quando o legislativo aprova leis, mas há o controle de constitucionalidade delas pelo Poder Judiciário. A gente tem o processo de impeachment do Poder Legislativo contra o Poder Executivo, contra o Presidente da República. E aprovação dos ministros do STF pelo Senado. Todos esses são exemplos de tripartição dos poderes que é interessante a gente pensar e fazem parte do presidencialismo. Aqui no Brasil, a gente tem essas principalmente, né? E, enfim. A gente fala do papel dos ministros de Estado, né? Que eles são coadjuvantes somente, são assessores ou somente auxiliares do presidente da República. Eles podem ser nomeados e demitidos de acordo com a vontade do presidente, tá? E eles estão ali para prestar um trabalho de aconselhamento para o chefe de governo e exercem as decisões presidenciais dentro das respectivas áreas para qual eles foram determinados, né? Uma grande vantagem do presidencialismo, né, é a agilidade, isso de
dos ministros estarem ali para ajudar o presidente. E uma desvantagem é que, como a responsabilidade, né, da condução das funções do executivo estão na mão de somente uma pessoa, né, o presidente ele tem responsabilidade política e administrativa concentrada nas mãos dele, isso deixa o país mais suscetível a abusos, tá? Mais suscetível a golpes de Estado também. E então é bem sério. A gente tem que o parlamentarismo, né, passando para o parlamentarismo agora, depois do presidencialismo. O parlamentarismo tem uma vantagem, né, quando a gente fala sobre isso, que é uma desvantagem do presidencialismo, porque quando o parlamentarismo, os parlamentares vetam um gabinete, né, eles dão um voto de desconfiança para o gabinete, eles não têm muitos problemas, automaticamente eles já são incumbidos de criar outro e tal, e não tem muito esse problema de golpe de Estado. É uma proteção a mais que o parlamentarismo tem. Mas falando sobre ele, nasceu na Inglaterra, no século XI, tá? Então faz muito tempo, desde o comecinho a gente tem essas sementes aí que foram plantadas para a criação do que seria exatamente o sistema parlamentar de governo. A gente pode chamar o parlamentarismo de governo de gabinete também, tá? A origem da palavra é parler. O parler é uma palavra francesa, provavelmente eu estou falando errado até, mas é uma palavra francesa que significa falar. E vem do latim também parlamento, que significa parlatório, tá? E a palavra parliament também foi usada em 1239 e 1246 para falar de um grande conselho ou assembleia de pretelados e barões. E é daí, basicamente, que a gente começa a escutar a palavra parlamentarismo nascer. Sobre os mecanismos de atuação, que é importante falar sobre. Como acontece, né, o sistema de parlamentarismo. A gente tem que convoca-se eleições gerais para preencher as cadeiras que existem no parlamento. Depois que essas eleições são feitas, a apuração dos votos e se afere quais foram o partido que teve maioria, né, dos votos e que teve mais cadeiras, ganhou mais cadeiras. E aí o líder desse partido é instado pelo chefe do estado, né, a formar um gabinete. E o gabinete é um conselho de ministros. Então, o líder do partido que teve mais votos vai instaurar vai escolher né, formar um gabinete, um conselho de ministros para ele. E aí, depois disso, o parlamento ele confere voto de confiança ou não ao gabinete. Quando ele confere esse voto de confiança, o gabinete assume as atribuições de governo e é chefiado pelo primeiro-ministro, que é o líder, né, do partido, com mais cadeiras. E quando o parlamento não confere esse voto de confiança, e sim o voto de desconfiança ao gabinete, ele precisa ser extinguido e novas composições são necessárias. Então, o primeiro-ministro precisa formar um outro gabinete. Quando a gente fala disso, então, a gente, né, e aí a gente vê que esses ministros do gabinete, no parlamentarismo, eles não estão mais ali fazendo, às vezes, de auxiliares ou coadjuvantes do presidente. Eles estão responsáveis solidariamente pelo político, pelo destino político do governo, tá? E eles, né? E aí, para fechar assim, só falando que quando a gente tem um gabinete, um parlamento, às vezes a gente tem alguns conflitos entre os dois. E aí, o chefe de Estado, ele tem que é o rei ou o presidente, ele tem um poder moderador. A gente conhece ele aqui no Brasil, né? Mas foi um poder deturpado aqui no Brasil. Mas hoje ele ainda existe e esse poder é destinado ao chefe de Estado, rei ou presidente, porque ele tem esse poder de intermediar conflitos que acontecem entre o parlamento e o gabinete. Quando esses conflitos não têm solução, quando tem algum impasse, o chefe de Estado decide entre
ou destituir o gabinete ou dissoluir, né, o parlamento. E aí ocorrem novas eleições. Aqui no Brasil, o poder moderador era usado de forma diferente. Geralmente, o imperador aqui, ele desfazia o parlamento e após desfazer o parlamento, ele nomeava um gabinete e aí esse gabinete votava no parlamento. Então era o contrário do que acontece, que é o parlamento vota no gabinete. Enfim, foi uma aula extensa hoje, mas é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero que eu possa ter dado uma ajudada no que vocês precisam estar para a prova integrada. Como o primeiro ano vai ter prova integrada só na sexta, semana que vem ainda tem monitoria antes. E eu vou tentar dar uma passada geral em tudo, fazer uma revisão para a prova integrada mesmo. Mas hoje eu quis dar uma olhada com vocês e já falar o que vocês podem estudar para não ficar muito em cima da hora. Então, as 2 monitorias anteriores são muito importantes. Elementos de Estado e que é outro, mas também falava sobre Estado, né? Sobre sociedade política e tal, que é a teoria do Estado contemporâneo. Então a gente via formação do Estado, tudo muito, muito legal e importante da gente estar estudando e ter o conhecimento. Então, enfim, não vou enrolar mais. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Foi uma aula bem extensa, mas eu espero que tenha sido bem produtiva, tudo explicar tudo de uma maneira legal e que as pessoas entendessem. Mas, enfim, é uma matéria bem chatinha, gente. Não sei se eu posso estar falando isso como monitora, mas é uma matéria que a maioria das pessoas não tem muita afinidade, assim, não é uma matéria gostosa que as pessoas gostam de estudar. Então, tô tentando deixá-las mais tranquilas possíveis, para vocês verem que não é uma coisa tão complicada, nem tão difícil, é bem molezinha de fazer. Enfim, no mais é isso, gente. Muito obrigada, tá? Até semana que vem.